sejam bem-vindos a mais uma mensagem do canal Família e Escritura Plena. O tema de hoje é esse que os senhores estão vendo na tela. Nunca existiu Hades, Sheol nem inferno. Geena é lixão. Vamos repetir o tema? Nunca existiu Hades, Sheol nem inferno. Geena é lixão. Esse é o tema de hoje. Vamos avançar um pouquinho mais no conhecimento da verdade. Hoje, dia 17 de maio de 2023. Estamos juntos aqui com os senhores. Daqui a pouco estaremos no chat conversando, tá bom? Então aí está o tema. Nunca existiu Hades, Sheol nem lixão. Geena. Aliás, nunca existiu Hades, Sheol nem inferno. Geena é lixão. Então vamos lá, vamos ao tema. Porém, antes da gente dar continuidade aqui, vamos pedir àqueles que não são inscritos no canal. Faça a sua inscrição, pode ser agora, ao vivo. Ative o sininho na opção todas. E receba notificações de novos vídeos. Toque aí, tá? Para fazer a sua inscrição. Compartilhe também com os seus contatos, com os seus amigos, esta mensagem de hoje e também as demais mensagens. E não esqueça do like, tá bom, gente? Quer fazer parte de um grupo Plenitude? É só nos solicitar no contato que está na descrição do vídeo de hoje. Fale conosco pelo contato no WhatsApp, que está aí na descrição. Pode ver depois aí, tá bom? Então, gente, o tema de hoje é esse que já falamos, né? Nunca existiu Hades, Sheol nem inferno. Geena é lixão. Então vamos avançar mais uma vez no conhecimento da verdade. Então olha só, gente. Vamos lá. Olha só. É lendo que nós vamos começar a entender essa questão que o tema apresenta aí. Nunca existiu Hades, Sheol nem inferno. Geena é lixão. Então vamos ler alguns textos aqui para a gente começar, tá bom? Geena se tratava da designação de lixões que haviam nas cidades antigas, né? Em especial Israel, havia ali o lixão que era chamado de Geena. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso, tá bom, gente? Então vamos dar continuidade aqui, fazendo a leitura do seguinte texto de Eclesiastes, para que possamos entender qual é a condição de todo ser humano em relação à morte, né? A morte natural, a morte do corpo biológico. Eclesiastes capítulo 9, versículos 4 a 6, vamos fazer a leitura inicial aqui. Ora, para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos sabem? Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. É isso, né? Nem tampouco terão eles recompensa. Quem está esperando recompensa depois de morrer? Percebeu? Deu para perceber? Mas a sua memória fica entregue a quê? Ao conhecimento? A sua memória fica entregue ao esquecimento. Percebeu? Também o seu amor, né? O seu ódio e a sua inveja já perecem e já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Percebeu? Então acabamos de ler esse texto de Eclesiastes a fim de que nós possamos continuar agora, né? Dar início e continuar o nosso tema. Tá bom, gente? Então aí está o tema, né? Nunca existiu Hades, Sheol nem inferno. Geena é lixão. Correto? Então, os senhores estão observando nesta leitura que o texto que acabamos de ler deixa claro que não há vida
após a morte, não é verdade? Ou não é? Veja que depois da morte não há nenhum tipo de recompensa. Não é o que lemos? A memória se apaga completamente. Não é isso? Como então poderia existir, de fato, um lugar chamado Hades? Como assim? Se o homem já deixa de existir com a morte. Não é verdade? E como diz no texto de Eclesiastes que acabamos de ler, a memória humana, ela fica entregue a quê? A lembranças? Lembrança dos familiares, dos amigos, dos parentes? Não. Fica entregue ao esquecimento, acabamos de ler. Depois, no final, nós vamos ler novamente esse texto, tá bom? Para finalizar a mensagem. Mas há um problema quando se utiliza outros textos figurados da Bíblia para a criação de doutrinas de vida humana, eu estou dizendo vida humana, alma, né? Alma vivente após a morte. Essas crenças de vida humana após a morte, de vida da alma humana após a morte, né? Vieram de civilizações antigas, né? Do paganismo, e teve influências no povo hebreu também, dos tempos bíblicos, especialmente quando eles vieram do exílio da Babilônia, correto? Então, como os senhores já conhecem, os irmãos de José relataram a sua morte, a morte de José, a seu pai Jacó. E ele, inconsolado, né, disse como segue nesse texto aqui. Gênesis 37, 35. Vamos fazer a leitura. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado. E disse, na verdade, com choro hei de descer. Olha aí, com choro, como ele iria descer? Com choro hei de descer para o meu filho até o Seol. Assim o chorou seu pai. Gênesis 37, 35. Então, gente, essa versão é uma versão Almeida revisada da imprensa bíblica. Agora vamos ler a versão NVI. Vamos fazer a leitura. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo, não, chorando descerei à sepultura. Como ele iria descer à sepultura? Chorando descerei à sepultura. O que ele está falando aqui? Sepultura, na verdade? Que é mesmo. Olha só, no outro trecho foi Seol, né? Descerei à sepultura para junto do meu filho. Percebeu? E continuou a chorar por ele. Ele desceu à sepultura com o filho dele. Não é verdade? Percebeu aí? Quando ele chorava. É isso que ele estava dizendo. Gênesis 37, 35. Entenderam ali o sentido do que ele estava falando? Então, minha gente, nós estamos observando a figura de linguagem nesse texto. Na verdade, nós estamos observando a figura de linguagem. Deixa eu voltar aqui para ver. Acabamos de ler Gênesis 37, 35. Então, nós estamos observando uma figura de linguagem que, né, Jacó, ao chorar pelo filho, ele estava o quê? Descendo ao Seol. Ele estava dizendo que estava descendo à sepultura com o filho dele, não é verdade? Onde estaria seu filho José, né? Ali o quê? Na sepultura, morto, né? Bom, teria sido morto, não é verdade? Jacó já não estava se referindo ao espírito que participava de carne e sangue, mas se referia àquela alma vivente chamada José. Na realidade, José não havia morrido, tá? Os senhores já sabem a história. Correto? Então, olha só, gente, alma vivente é uma coisa, não é verdade? E espírito que participa de carne e sangue é outra situação. Correto? Então, agradecemos agora, para a gente dar continuidade, nós vamos fazer um agradecimento ao nosso irmão Leonardo de Anápolis, Goiás, que contribuiu com essa mensagem também, fazendo comentários, né? Nosso irmão Leonardo de Anápolis, Goiás. E vamos agora também mandar um abraço para toda a sua família, né, todos de sua casa, e aos amigos que nos acompanham daquele estado de Goiás.
Um grande abraço a todos, tá bom? Tamo junto, como a gente sempre fala. Então, sobre esse tema, minha gente, o que nós estamos dizendo aqui, o que nós dizemos, é que Hades nunca existiu. Um Hades literal, nunca existiu. Nem existe. Nunca existiu e nem existe. Mas o que acontece? A religião, né, todas, quase todas, né, uma grande parte das religiões, a religião fala nesse suposto lugar dos mortos como sendo um lugar literal para quem já morreu. Correto? Da alma, né? Eles dizem que a alma fora do corpo ficaria o quê? Nesse lugar. Então já sabemos que inferno, na verdade, foi a tradução da palavra sepultura, ou na verdade Hades, ou Seol, mas na verdade originalmente foi Seol. Na tradução para o grego passou a ser Hades, que na tradução para o latim passou a ser inferno. Então na realidade é tudo a mesma coisa. É sepultura, tá bom, gente? Então, o que é isso que os senhores já sabem? Os senhores já sabem que inferno é o quê? É sepultura, não é verdade? E Geena, o que seria Geena? Geena é como se fosse um lixão de hoje em dia. A gente pode chamar de lago de fogo. Pode ser chamado também de lago de fogo. Então o que temos a dizer aos senhores é que existe algo, sim, posterior à morte. Ah, Messias, existe algo posterior à morte? Existe algo posterior à morte. E vamos dizer, o que há depois da morte é a morte completa do ser humano. Isso é o Hades, isso é a condição da sepultura do Hades, ou do inferno, como queira. As pessoas podem falar inferno, Hades, Seol, sepultura, que é tudo a mesma coisa. Correto? Então vamos ler aqui Jó, né, 14:10, na versão NVI, como os senhores estão observando aqui. Mas o homem morre e vai para o Hades, né? A sua alma fica consciente. Não. Mas o homem morre e morto permanece. Estamos lendo a versão NVI. Dá o último suspiro, não é o último suspiro? É, dá o último suspiro. E o que acontece com ele? Deixa de existir, né? Jó 14:10 é a versão NVI. Vamos fazer a leitura também nessa outra versão aqui, ó. Porém, morto o homem é a versão ACF, né? Almeida, Corrigida e Fiel. Porém, morto o homem é o quê? O que acontece com ele, minha gente? É consumido. Sim, rendendo o homem o espírito, quer dizer, os seus sentidos, esse espírito aqui é no sentido, os sentidos dele, as suas emoções, rendendo o homem o espírito, então, onde está ele? E a pergunta que se faz? Olha, o texto está fazendo uma pergunta. Onde está ele? Depois que ele rende o espírito, onde está ele? Em que lugar? Né? Jó 14:10. Alguns poderiam falar, está no Hades, está aguardando a ressurreição. Nós temos que entender que no último dia o que ressuscitou foi o espírito de quem estava dormindo. O espírito não se trata do ser humano, da alma vivente. O espírito é o filho que participa de carne e sangue. É uma outra questão que já falamos aqui ainda há pouco, correto? Então acabamos de ler aqui Jó 14:10 para que possamos continuar aqui na nossa mensagem. Então o texto, esse último texto que acabamos de ler, pergunta onde está ele. Não é verdade? Onde está ele? Está inconsciente, não existe mais, né? No mundo dos mortos. Acabou. Deixou de existir. Ele está onde? No mundo dos mortos, no que a gente diz como mundo dos mortos. Então, gente, olha só. E é preciso que nós entendamos, né, que os espíritos não são os seres humanos. Os espíritos não são os seres humanos, nem os sentimentos humanos que vão para o Seol, que vão para o Hades, que também podemos falar, que é o quê? A morte. Mas espíritos, né, são filhos do Altíssimo que participam de carne e sangue, correto? Como diz nesse relato aqui de Hebreus 2:14 e
Hebreus 12, 9, que nós vamos fazer a leitura em seguida aqui. Portanto, visto como os filhos, aqui está falando dos filhos, né? Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, ou seja, do ser vivente, chamado homem, né? Também ele, semelhantemente, ele quem? Todo-Poderoso, né? Ele, semelhantemente, participou das mesmas coisas. Quem? O Todo-Poderoso. Para que pela morte, a morte de Yahushua, né? Que se chama Jesus na Bíblia, em nossas Bíblias, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte. Isto é, o diabo. Hebreus 2,14, todos nós já sabemos que esse diabo aqui não se trata do homem natural e muito menos do famoso diabo aí criado pelo catolicismo aí, como os senhores já sabem, né? Eu não estou querendo aqui falar mal de religião de ninguém. Então, Hebreus 2,14. Então, Cristo aniquilou o diabo. Nós já sabemos que esse diabo se trata do império da morte, da lei de Moisés, que já foi abrogada no madeiro, né? Hebreus 2,14. Então, o texto está dizendo que os filhos são participantes comuns de carne e sangue, assim também como o Todo-Poderoso participou para que pela morte de Yahushua, que era o eterno participante de carne e sangue, aniquilasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, acabamos de ler. Hebreus 2,14, né? Agora vamos ler Hebreus 2,9, né? Vamos fazer a leitura. Além disso, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e os olhávamos com respeito. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, daqueles filhos que participam de carne e sangue, né? E viveremos? Percebeu o texto? Hebreus 12, 9, continuando a mensagem, né? Então, minha gente, de acordo com a Bíblia, há uma diferença, né, entre espíritos dos quais o Altíssimo é Pai e espírito como o quê? Os sentidos humanos. Há uma diferença. Sentidos humanos não é um filho do Eterno. Entendeu? Os sentidos humanos são os sentidos humanos. As emoções se reside na mente humana, como a gente diz, no coração humano. Correto? Por exemplo, quando você diz estou mal de espírito, entendeu? Você não está dizendo que você está mal do Filho do Eterno que participa de carne e sangue. Você está dizendo, olha o exemplo aí, quando você diz que você está mal de espírito, que é o mesmo que dizer estou com sentimentos ruins. Não é verdade? Quantas vezes nós nos sentimos sentimentos, temos sentimentos, aliás, ruins. Então, esse espírito, esse sentimento ruim, não é o Filho do Altíssimo que veio participar de carne e sangue, mas esse espírito, esse mau espírito que todos nós às vezes temos, são emoções da carne, né? É porque nós estamos participando de carne e sangue. Nós estamos aqui, na verdade, somos de carne, entenderam? Então, quando Cristo disse, nesse texto aqui de Lucas 23, 46, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Olha, ele está falando do espírito dele, ele não está falando do Pai que estava participando de carne e sangue, percebeu? Pai, ele falou com aquele que participava de carne e sangue nele mesmo, percebeu? Nas tuas mãos entrego o meu espírito. O que ele estava entregando ali? Ele estava entregando o Pai ao Pai? Não. Vamos ler de novo. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. Lucas 23, 46. Percebeu? Então, aqui, ele estava orando ao Pai, que entregava ao Pai os seus sentidos. Não é verdade? E a partir dali, ele, o quê? O que aconteceu com o Yahushua? Ele desfaleceu, não é verdade? Mas o Pai, que é Espírito, estava sobre ele. Não é verdade? Não é esse Espírito, ou seja, o Pai eterno, que ele entregou ao expirar. Entenderam?
Eu espero que eu esteja me fazendo entender aqui, tá? Assim como o Pai é espírito, entenderam? Assim como o Pai é espírito, os filhos também o são, e antes da parousia do Messias, de Yahushua, eles permaneceram dormindo, os que estavam dormindo, né? Eles permaneceram dormindo no ungido até o último dia, aqueles que já não viviam mais como seres humanos. Mas não foram os sentidos humanos de quem já havia morrido que ficaram dormindo no ungido para ressuscitar no último dia. Foram os filhos que vieram participar de carne e sangue que ficaram dormindo no ungido, em Yahushua, até o último dia, tá? Então dormiram nele, é isso que diz o texto, até o último dia. Os filhos que são espíritos, igualmente ao Pai, que é também espírito. Entenderam? Eu acredito que os senhores estão entendendo. Então, espíritos que são filhos não esperam a morte. Não. Ou seja, espíritos que são filhos não são destruídos, não esperam a destruição do homem, como ocorre com o homem. Mas quanto ao ser vivente, ou seja, a alma vivente, o destino é a inexistência, deixa de existir, como já lemos inicialmente. Então, isso, gente, essa condição, nós podemos chamar de Sheol. Essa condição, na verdade, na Bíblia chama de Sheol, né? O mundo dos mortos. Isso é o Sheol, isso é o Hades, que foi a tradução da Septuaginta da palavra Sheol para o grego Hades, que é a mesma coisa, correto? Mas essas palavras somente são designações, tá? Para o quê? Para a condição depois que as pessoas desfalecem, depois que as pessoas morrem, deixam de estar vivendo aqui o ser humano. Quando na Bíblia eles diziam foi para o Sheol, ou Seol, eles estavam dizendo foi para o mundo dos mortos. Mas o que seria o mundo dos mortos? Seria algo real ou é a condição de inexistência, do esquecimento total do ser humano, né? Que não tem nenhuma recompensa ao ser humano depois que deixa esse plano terreno. Veja, está escrito no texto que lemos inicialmente de Eclesiastes. Então, quando lá nos tempos bíblicos, eles falavam que a pessoa, ao partir deste mundo, eles diziam foi para o Sheol ou Seol, que é a mesma coisa que mundo dos mortos, é como nós falamos hoje, né? Foi desta para melhor. Quem já não falou foi desta para melhor, né? É uma maneira da gente dizer passou desta para melhor, para dizer de quem já não morreu, para quem foi sepultado, parentes nossos, amigos, pessoas que morrem, não é verdade? Então nós utilizamos o quê? Na nossa cultura brasileira aqui, não sei se é de outros países, partiu desta para melhor. Quem já não falou isso? Eu já falei, eu acredito que os senhores falem também dessa forma. Agora, existe esse lugar chamado melhor? Não é verdade? Então imagine você escrevendo agora, hoje, né, num livro, né, essa expressão, hoje, você escreve hoje num livro, no seu livro, na sua produção artística, né, vamos dizer assim, no livro, e esse livro ficar guardado por 10 mil anos. Vai ficar lá conservado num determinado lugar, numa caverna, em algum lugar, que ele vai se conservar, não vai se destruir esse livro que você escreveu, fulano de tal, quando morre, as pessoas como morrem, partem desta para melhor. Então você deixou aquilo escrito, né? Na nossa cultura, nós falamos partiu desta para melhor. Mas e daqui 10 mil anos? O que vocês acham? Será que eles terão essa mesma cultura? Será que eles terão essa mesma fala? Será que eles falarão inferno, Hades, Seol? Será que eles falarão partiu desta para melhor daqui a 10 mil anos? A gente não sabe, né? Então esse livro seu, que você escreveu, de sua autoria, vai ficar conservado ali falando dessas coisas, dessa forma, por 10 mil anos ou até mais, conservado ali. Não é verdade? Imagina. Então povos, vamos dizer assim, religiosos, vamos dizer assim, poderão surgir outras religiões, povos religiosos do futuro poderão
não conhecer a nossa língua, a nossa cultura, o nosso falar, e nem mesmo o que a gente está falando aqui sobre Seol, sobre Hades, tá bom? Então eles não estarão vivendo aqui num tempo que eles não terão essa cultura de falar dessa forma assim, partiu desta para melhor, entendeu? Então eles estarão no futuro e poderão não conhecer também a nossa língua, né? Porque a nossa língua certamente poderá, daqui a 10 mil anos, se perder e a nossa língua já não existir, a língua portuguesa e também de outras nações, né? Então aquelas pessoas que estarão no futuro, daqui a 10 mil anos, ou 15 mil, ou 20 mil anos, então eles vão estudando, né, quando eles acharem esses livros, até descobrirem que o enunciado partiu desta para melhor, significa que as pessoas morriam e iam para melhor. Então eles vão ler, olha só, as pessoas quando morrem, elas vão para melhor. Na nossa língua, eles vão, assim como você fala Seol, Hades, né, que vem do grego, Seol, que vem do hebraico, né? Então, as pessoas vão estar lendo nesse livro seu, que está escrito lá, que as pessoas morriam e iam para melhor. Não é isso? Então, religiosos, vamos dizer assim, do futuro, as pessoas do futuro, nas crendices deles, poderão dizer para as pessoas menos esclarecidas do tempo deles, pessoas que não estudam, pessoas que não buscam conhecimento, as pessoas de sua época, eles poderão dizer, os ditos mestres da época, daqui a 10 mil anos, que as pessoas quando morrem, eles vão dizer isso, afirmar isso e amedrontar as pessoas, que as pessoas quando morrem vão para um lugar chamado melhor. O pior se a gente falasse partiu desta para pior, né? Então eles vão dizer, olha, as pessoas quando morrem, ensinando as pessoas religiosas do tempo, né, futuro, que quando se morre, parte desta para melhor. Então essa palavra, ela soará diferente para civilizações que poderão surgir num futuro muito distante, gente. Isso pode acontecer assim como aconteceu, né? Que a gente conhece, tem muitos conhecimentos da cultura grega, egípcia em nosso tempo. E assim como Hades e Seol, né? São palavras que vêm de tempos passados, os senhores já sabem, o melhor de nosso tempo, que a gente fala partiu desta para melhor, né? O melhor de nosso tempo também será, para civilizações futuras, algo que poderá despertar um sentimento religioso nas pessoas de que há, de fato, um lugar onde as almas das pessoas ficam depositadas depois da morte, que se chama melhor. Assim como você fala, vai para o Hades, né? Ou vai para o céu, ou vai para o inferno, não é isso? Então essa palavra, ela não seria usada para nada, essa palavra melhor, a não ser para dizer que melhor, assim como Seol, é um lugar de vida após a morte. Você não fala que Seol é para onde as pessoas vão após a morte? Da mesma forma, a palavra melhor, nossa, num futuro, eu estou fazendo uma suposição, né? Elas poderão estar dizendo que melhor é o lugar para onde as almas das pessoas vão depois que morrem. Entenderam? Eu fiz essa ilustração aqui, coloquei isso aqui, para que nós possamos entender esta mensagem de hoje, tá? Então, para os católicos romanos, a morte é um assunto definido, onde a pessoa pode ir para o céu ou para o inferno. Não é isso que se fala? As pessoas vão para o céu ou para o inferno. Ou passar algum tempo no purgatório, assim dizem os católicos. Não é verdade? Ensinam que o destino é definido pelo que cada pessoa faz durante a vida humana. Então, outra doutrina entre os católicos é que a morte é única e dura para sempre. Né? Nisso aí eles estão certos. Mas só que, olha só, ou vão para o céu ou vão para o inferno, ou passam durante um tempo no purgatório. É o que se diz. Então, por isso, eles também não acreditam na reencarnação, exatamente porque quando eles dizem que é quando a pessoa morre, ou elas vão para o céu ou elas vão para o inferno, podendo passar um tempo no purgatório, mas não voltam mais. Então, os católicos romanos, eles não acreditam na reencarnação. Então, a crença católica é que após o juízo final, que eles dizem que ainda vem, né, o Criador, o Pai Eterno, escolherá aqueles que viveram os ensinamentos do Messias, né, para serem ressuscitados,
e viverem a vida eterna no dito céu. Os demais irão para o inferno, dizem ele. Algumas pessoas vão para o inferno, outras pessoas vão para o céu. Não é isso que diz? É. Então agora vamos falar da crença dos evangélicos. Né? Eu estou falando de um modo geral. A crença dos evangélicos, ela é parecida com a dos católicos, né? A diferença é que os evangélicos não creem na existência de um purgatório. É isso. Para eles, para os evangélicos, né, que nós também passamos por essa instituição, para eles as pessoas ficam adormecidas, as pessoas, literalmente. Literalmente, a alma da pessoa, os sentimentos, as emoções, né, a mente humana, ficam adormecidas até o momento que eles dizem do juízo final, em que cada um será julgado ainda e tem o seu destino decidido pelo Criador. Céu ou inferno. É o que se diz. Inclusive, tem que aceitar a Jesus para não ir para o inferno. Não é isso? É isso que se diz. Nós não estamos aqui com o objetivo de denegrir imagem de ninguém, nem falar mal de religião de ninguém, mas apenas apresentando uma mensagem, tá bom? Agora, os nossos irmãos do sétimo dia, tá? Têm uma crença diferente. Para eles, os mortos, as pessoas que morrem, adormecem até o dia da ressurreição, que seria um benefício dado apenas para aqueles que teriam cumprido o seu papel na Terra, né? Eles têm os critérios deles lá. Esses, dizem eles, viverão a graça da vida eterna, enquanto os outros simplesmente desaparecerão. Então essa é a crença dos nossos abençoados sabatistas, né? Mas o Evangelho nada dessas coisas ensinou. Parece, né? Parece que o Evangelho poderia estar falando, trazendo essa doutrina pelo apóstolo ou mesmo por Cristo, né? Parece sim. Mas veja, o que leva a isso, né, as pessoas acreditarem nisso, nós vamos falando aqui, vamos apresentando. Então o que foi falado por Cristo é que o Pai, ele faz perecer na sepultura tanto a alma como o corpo. Não é opcional, gente. Tem gente que pensa que é opcional, que o Todo-Poderoso, ele pode, mas não necessariamente. Tem algumas almas que não vão perecer, vão desaparecer, vão se desintegrar. Mas vejam, o que foi falado por Cristo não foi o que se fala por aí, né? O que ele falou é que o Pai, ele pode, quando ele fala o Pai pode fazer perecer na sepultura tanto a alma como o corpo, na verdade, quando se sepulta, quando morre, quando se sepulta, o que acontece? O Pai faz perecer tanto a alma como o corpo na sepultura, como nós podemos ler aqui na versão católica, né? Mateus 10, 28, olha o que está escrito aqui, ó. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na geena. Mateus 10, 28. Olha, aqui está escrito geena, né? Essa palavra aqui veio da palavra sepultura, na verdade, no original, né? Ou seja, Seol. Mateus 10, 28, né? Agora vamos ler aqui outra versão aqui, ó. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno. Opa, aqui está escrito inferno, né? Mundo dos mortos, né? Perecer no inferno tanto a alma e o corpo. Percebeu? A alma e o corpo, não é opcional. Mateus 10, 28. Então, olha só, gente, na realidade, é sepultura isso aí. Geena ali, inferno, é sepultura, para onde todos os homens vão e nada da pessoa permanece. Nada da pessoa permanece depois que isso ocorre. Então, é o que dizem as Escrituras, que essas pessoas, elas não acreditam, essas pessoas que trazem essas doutrinas hoje, que os senhores já sabem, elas não acreditam nas Escrituras, mas preferem o quê? Acreditar
em suas próprias doutrinas. É o que acontece. Agora vamos fazer aqui, vamos ver os significados, né? Vamos agora ver os significados de Sheol ou Sheol, né? Vamos ver os significados aqui, ó. Deuteronômio 32, 22. Vamos fazer a leitura. Porque um fogo está acendido na minha ira, arde até o mais profundo Sheol, devora a terra e a sua novidade, e incendeia os fundamentos dos montes. Deuteronômio 32, 22, correto? Agora vamos aqui ler 2 Samuel 22, 6, acabei repetindo o texto ali, o mesmo texto. 2 Samuel 22, 6, vamos fazer a leitura aqui, ó. Na verdade, gente, esse texto aqui é de Samuel, né? Acabei errando aqui, 2 Samuel 22, 6. Agora Salmo 9, 17, vamos fazer a leitura aqui, ó. Pode ser que tenha alguns erros aqui no slide aqui, mas tudo bem. Salmo 9, 17 diz o seguinte: que os pecadores caiam na região dos mortos. Percebeu? Onde está escrito lá, né? O que a gente acabou de ler. Vamos voltar lá naquele texto? Olha só. Deuteronômio aqui, acabou ficando ali Samuel no meio, mas não é não, tá bom? Ó, profundo Sheol. Percebeu? Mas vamos ler nesse texto aqui, agora não Samuel, mas aqui Salmos 9, 17, que os pecadores caiam na região dos mortos. Que é a mesma coisa de Sheol, né? Todos esses povos que olvidaram ao Altíssimo. Salmos 9, 17, correto? Agora vamos ler isso aqui, ó. A morte os assalte, e vivos desçam ao inferno. Percebeu que é a mesma coisa? É o mesmo texto que acabamos de ler, mundo dos mortos, agora desçam ao inferno. Percebeu? Porque há maldade nas suas habitações e no meio deles. Vocês estão observando que é Salmo 55, 15. É a mesma coisa. Agora vejam o significado de inferno aqui em Salmos 55, 15. Né? Vamos fazer a leitura. Que a morte o escolha de improviso, que eles desçam vivos à mansão dos mortos. Percebeu? O significado aqui de quê? De inferno. Que a morte o escolha de improviso, que eles desçam vivos à mansão dos mortos. Isso aqui é inferno, mansão dos mortos. Porque entre eles, em suas moradas, só há perversidade. Salmo 55, 15, né? Agora vamos ler Provérbios 15, 11, né? O inferno e a perdição estão perante o Altíssimo. Quer dizer, o mundo dos mortos é a mesma coisa. O mundo dos mortos e a perdição estão perante o Altíssimo. O inferno, ou o Sheol, ou o Hades é a mesma coisa, e a perdição estão perante o Altíssimo. Quanto mais os corações dos homens, ou melhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. É uma pergunta, né? Provérbios 15, 11. Agora vamos ver o significado de inferno a seguir agora, ó. Provérbios 15, 11, né? A habitação dos mortos, não é a mesma coisa? É. E o abismo, dependendo da versão, vai estar uma coisa ou outra, percebeu? A habitação dos mortos e o abismo estão abertos diante do Altíssimo, quanto mais os corações dos filhos dos homens. Percebeu? Eu acredito que os senhores estão percebendo, né? Provérbios 15, 11. Agora Provérbios 15, 24, vamos fazer a leitura. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. Provérbios 15, 24. Percebeu? Isso aqui é para a gente entender os significados dessas palavras. Percebeu? Inferno embaixo. Provérbios 15, 24. Então a mesma coisa, é a mesma coisa, né? Esse inferno que coloca medo nas pessoas e todos nós já sabemos que é o quê? O nosso fim, né? Provérbios 15, 24. O sábio escala o caminho da vida para evitar a descida à morada dos mortos. Percebeu? Provérbios 15, 24. Agora 2 Samuel 22, 6. As cordas da sepultura, né? Me envolveram. As armadilhas da morte me confrontaram. 2 Samuel 22, 6.
É isso, né? Gênesis 44, 29 e 31, ó. Se também me tirardes a este, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cães, né, a minha velhice, né, as minhas cães com a tristeza ao Seol, mundo dos mortos, né? Acontecerá que vendo ele que o menino ali não está, morrerá. E teus servos farão descer as cães de teu servo, nosso pai, com tristeza ao Seol, ao mundo dos mortos. Percebeu? Gênesis 44, 29 a 31. Agora o significado aqui é o mesmo que sepultura, correto? Gênesis 44, 29 e 31. Ó. Leia aqui, ó. Se agora também tirardes a este da minha face, e lhe, né, acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cães com aflição para onde, gente? Está escrito aqui. Com aflição à sepultura. Percebeu que é a mesma coisa? Acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá. E teus servos farão descer as cães do teu servo, nosso pai, com tristeza, aonde? A sepultura, mundo dos mortos, ao Seol, a mesma coisa que acabou sendo traduzido como Hades. E agora a gente fala inferno, não é verdade? Aí criaram esse inferno aí que pega fogo aí, que as pessoas ficariam sofrendo também, né? Percebeu o sentido aqui? Percebeu, né? Será que precisa desenhar, gente? Acredito que não, né? Agora, Gênesis 44, 29 e 31. Aliás, nós acabamos de ler Gênesis 44, 29 e 31. É isso aqui, ó. Né? Agora vamos ler aqui 1 Reis 2, 6. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cães desçam à sepultura em paz. Né? É o que está escrito. Vamos ler de novo aqui. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cães desçam à sepultura em paz. 1 Reis 2, 6. Desçam aonde? A sepultura, né? Ao mundo dos mortos, é a mesma coisa. A palavra foi traduzida como inferno aqui no nossa língua, aqui no latim, né? É isso que acontece, né? Outra versão, a mesma coisa aqui, ó. 1 Reis 2, 6. Farás como julgares prudente e não deixará que as suas cães desçam em paz à habitação dos mortos. Percebeu? Que habitação dos mortos, gente? Existe habitação dos mortos? 1 Reis 2,6. Existe Hades, existe Seol, existe inferno. 1 Reis 2,6. Vocês estão entendendo o tema? Eu acredito que os senhores estejam entendendo o nosso tema de hoje aqui. Então, a ideia que se passa no mundo cristão, no nosso tempo, né, claro, hoje em dia, é que inferno seria um lugar de suplício sem fim. Os católicos também, né, e outras religiões. Quando, na realidade, é o mesmo que Seol, que os senhores acabaram de acompanhar, que seria o quê? Que é, na verdade, região dos mortos, que não existe região dos mortos, é a inexistência, sepultura, que é a mesma coisa que sepultura, né? É a sepultura mesmo. Ali o homem deixa de existir, gente. Então não existe um lugar chamado Seol, gente. Não existe um lugar chamado Seol. Entenderam? Nada mais é que a condição de quem já morreu. Entenderam? Agora vamos falar do Hades. É a mesma coisa, né? Vamos falar do Hades, né? O que significa Hades? Isso foi a tradução da palavra Seol, gente. Entenderam? O que significa o Hades? É a pergunta que nós fazemos. Hades é o mesmo, é o termo grego, na verdade, Hades, né, o que significa Hades, é o termo grego mais próximo do hebraico Seol. É o mais próximo, na verdade, é a tradução, gente. Não tem outra coisa que não seja o Seol. O Seol é o mundo dos mortos, que é o Hades, é a mesma coisa. Né? Hades é o termo grego mais próximo do hebraico Seol. É o que se diz, né? Eu estou falando aqui o que se fala. Entenderam? Na maioria das vezes, Hades, né, é utilizado na Septuaginta. Correto? A versão grega do Antigo Testamento para o quê? Traduzir o termo Seol. Então, Seol foi traduzido como Hades na Septuaginta
né, a tradução para o grego do Velho Testamento, tá? Então, na parábola do rico e Lázaro, Hades significa um lugar de tormento para os ímpios. Na palavra, ali na parábola, gente, na parábola, Lucas 16, os senhores poderão lá ler essa parábola, né? Mas o que poderia ser um lugar de tormento, a não ser o quê? O mundo natural mesmo, onde vivemos, onde há o lugar dos mortos. Não é verdade? Porque lendo algumas versões da Bíblia, nós podemos ler um dos versículos citados, né, na parábola do rico e do Lázaro, um versículo que diz o seguinte em Lucas 16, 22, 23. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Os senhores estão vendo o que está escrito aqui? O rico foi sepultado, não é verdade? Foi para a sepultura, né? É isso que está escrito. E no inferno, olha só, na sepultura, ele estaria na sepultura, acontecendo isso tudo aqui. E no inferno ergueu os olhos. Que olhos, gente? Já havia sido consumido pelos bichos, né? E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos. Percebeu, gente? Isso é uma parábola, gente, para trazer um ensinamento. E no inferno ergueu os olhos, essa é a nossa tradução, né? Estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Lucas 16, 22 a 23, né? Correto? Vamos continuar agora aqui, na verdade, fazer uma leitura numa outra versão. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Aqui também está escrito que ele foi sepultado, não é verdade? Foi para a sepultura, né? Expirou, deixou de existir, foi para a sepultura. E no Hades, viu? A tradução foi feita para inferno, né? Para o latim. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Lucas 16, 22, 23. Agora vamos ler outra versão aqui, outra versão, né? Por fim, o mendigo morreu e os anjos o levaram para o junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Todas as versões dizem que ele foi sepultado. E foi o quê? O que está escrito aqui agora? E foi para o lugar dos mortos. Percebeu? Percebeu aí? Foi para o lugar dos mortos. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Lucas 16, 22, 23, correto? Então, gente, o problema é que para criar uma doutrina de um suposto lugar de tormento, a religião, ela se prendeu no relato da parábola que diz, né? Lucas 16, 23, no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Lucas 16, 23. Se prenderam nisso aí, né? E criaram uma doutrina. Lucas 16, 23, outra versão. No lugar dos mortos, né? No lugar dos mortos, ali em tormento, ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Lucas 16, 23. Outra versão aqui. No Hades, ergueu os olhos. Vocês perceberam as traduções? As versões da Bíblia? Né? No Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Lucas 16, 23. Então, os senhores estão vendo que ao ser sepultado, o rico foi para o inferno, que em outra versão diz também lugar dos mortos. E numa terceira versão diz o quê? Hades, os senhores acabaram de ler, que é tudo a mesma coisa. Entenderam? Como assim seria um lugar de tormentos literal? Que a religião criou doutrinas de um lugar de tormento chamado inferno para as pessoas, para algumas pessoas que iriam para o inferno, especialmente aquelas que não aceitam a Jesus, no caso, do meio aí das instituições evangélicas, se fala isso. Então, uma parábola, gente, ela não pode ser retratada como algo real. Entenderam? Pois no caso, o rico,
ele foi sepultado, não é isso? O rico não foi sepultado? Foi. E como ele teria língua para ser refrescada? Né? Como nós podemos ler no texto. Aqui de Lucas 16, 24, olha só. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Que língua, gente? Que ele iria refrescar? Porque estou atormentado nesta chama. Percebeu? Então criaram uma doutrina do tormento, né? Depois de que algumas pessoas morrem, ficariam nesse tormento. Por quê? Em cima desses textos, dessas parábolas que elas não podem ser retratadas literalmente, porque aquilo ali se tratou de uma parábola para trazer um ensino. Não é verdade? Então, gente, na realidade, o que é natural, carne e sangue, pertence o quê? Ao pó. Tá? E quem é como Abraão, que foi o caso de Lázaro ali na parábola, o mendigo, é o quê? É espírito participando da natureza humana. Sendo certo que esse espírito não pode sofrer os danos da sepultura, ou seja, do Hades, né? Que é o mesmo que inferno ou mundo dos mortos. Né? O espírito não pode sofrer o dano da sepultura. Na verdade, ainda mais depois da parousia que já se cumpriu em 70 DC. E que se encontra o quê? No mundo natural. Esse Hades se encontra no mundo natural. As pessoas morrem e são sepultadas no mundo natural, que no Apocalipse é tratado como o quê? Lago de fogo, o mundo natural, que se chama o quê? Segunda morte. Então, na segunda morte estão as pessoas vivendo, que se trata do mundo natural, se chama Lago de Fogo, para onde foi lançado o inferno, o Hades, a morte, que passou a todos os homens também, tá? E lendo a parábola, né, que acabamos de ler, nós podemos ver, né, o rico ali implorando naquela parábola ao pai Abraão que alguém fosse, né, à sua casa dar testemunho para que seus 5 irmãos não fossem para aquele lugar de tormento. Né? A parábola ela finaliza indicando que é impossível que eles creiam. Vocês podem ler essa parábola, como indica o texto, né? Aqui que nós podemos ler de Lucas 16, 31. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Percebeu? É isso aí, né? Lucas 16, 31. Portanto, gente, o lugar deles, dos que não creem, né? É impossível eles crerem, também é o lugar dos mortos. E não o seio de Abraão, que o seio de Abraão retrata, né, a condição do espiritual. Entenderam? Então, mais uma vez, vamos lembrar que nenhum ser humano vai para o espiritual. Nenhum ser humano, nenhuma alma vivente, nenhum ser vivente vai para o espiritual. No espiritual está o Filho que veio participar de carne e sangue. Nessa natureza humana, entenderam? Então todos, inclusive os que receberam o poder, ou seja, o direito de serem chamados filhos do Altíssimo, eles não vão para o espiritual, eles receberam o poder de serem chamados filhos do Eterno nos dias dos apóstolos. E nós aqui também, que somos filhos participando de carne e sangue, temos também o poder de sermos chamados de filhos do Altíssimo. Mas na carne, nós não somos filhos do Altíssimo. Nós temos o direito de sermos chamados de filhos do Altíssimo, mas na carne nós não somos filhos do Altíssimo. Entenderam? Então nós temos algumas coisas para falar aqui para os senhores. O que significa Geena? Geena, tá? Então, gente, olha só, a palavra Geena, que está aqui, o que significa Geena? A palavra Geena, ela é usada 12 vezes originalmente no Novo Testamento, correto? Geena é uma adaptação grega da palavra hebraica Gerinon, né? Que quer dizer vale de Rinom.
O Vale de Rinom, gente, para quem não sabe, era uma terra no lado sul de Jerusalém, que pertenceu a Rinom e depois aos seus descendentes, correto? Nesse local foi edificado ali um altar onde eram celebradas oferendas humanas ao deus pagão Moloque, para quem não sabe, tá bom? Estou falando. Os reis ímpios Acais e Manassés, né, por exemplo, ofereceram seus filhos em sacrifício ali, tá? No Vale de Rinom. Vocês podem ler em 2 Crônicas 28 e também capítulo 33. Então, outros também fizeram o mesmo, né? Conforme os senhores também poderão ler em Jeremias capítulo 32, versículo 35. O profeta Jeremias, ele profetizou acerca do juízo do Eterno, tá? Que não deixaria impune o que ocorreu naquele lugar. Basta os senhores lerem Jeremias capítulo 7, versículos 31 a 34, tá bom? Capítulo também 19 e capítulo 32 ali, tá? Desse livro. Depois também o rei Josias, ele derrubou o altar no Vale de Rinom, aquele altar que eram feitos sacrifícios humanos. E pôs o quê? Um fim nas abominações que aconteciam ali no Vale de Rinom. Os senhores poderão ler isso em 2 Reis, capítulo 23, versículo 10, tá bom? Agora, na sequência, aquele vale se tornou o local de incineração de tudo o que era descartado em Jerusalém. Entenderam? Então virou um lixão. Assim sempre havia o quê? Fogo queimando alguma coisa que era o quê? Despejada naquele vale. Era como os nossos lixões, né? Então, considerando todos esses acontecimentos como pano de fundo, nós podemos claramente entender por que aquele lugar se tornou o símbolo. Se tornou o quê? O símbolo do tormento dos ímpios. Os senhores entenderam agora? Logo, o hebraico Gerinom se tornou em grego Geena, o lugar de castigo sem fim. Isto é, o inferno. Não é verdade? Inferno que na realidade não existe, gente. E da mesma forma, Hades, pois todos ao morrerem voltam ao pó. Conforme nós podemos ler em Eclesiastes 12, 7. Não é verdade? Não é isso que dizem as Escrituras? Pois então o pó voltará à terra, e o espírito voltará ao Altíssimo que o deu. Eclesiastes 12, 7, os espíritos passaram a voltar na parousia, no último dia, para o Altíssimo. Até o último dia eles ficaram como que dormindo, aguardando a ressurreição do último dia. Correto? Então, gente, nunca existiu, né, conforme está aqui na tela, nunca existiu Hades, Sheol, nem inferno. Geena é lixão, tá bom? Então temos mais algumas coisas para falar com os senhores aqui. O que seria Hades? Hades, na verdade, o que aconteceu? Hades, do grego, né, foi um deus que fez parte da religiosidade dos gregos antigos, sendo considerado, conforme está no texto aqui, um dos deuses mais temidos na Grécia. O temor se dava pelo fato de que ele era conhecido como o deus do submundo, tá? Conforme está aqui, para onde os mortos iam, segundo a crença grega. Os gregos também conheciam o submundo como Hades. Entenderam? Então, gente, essas traduções da Septuaginta levaram o quê? O mundo todo a acreditar nas mitologias gregas, de onde veio a ideia de céu e inferno. Correto? A ideia de céu e inferno veio da mitologia grega, gente. Não faz parte. Embora, mas está na Bíblia. Veio da mitologia grega essa crença. Onde alguns vão para o céu, né, um lugar de, eles dizem lugar de paz, e outros vão para o inferno, o ser humano. Ora, o ser humano deixa de existir, gente, né? Mas essa crença, ela veio da mitologia grega e influenciou o dito cristianismo em nosso tempo, né? Já há muito tempo que acontece isso. Então, para os gregos, o Tártaro
era um lugar inferior no mundo dos mortos. Ele servia como o quê? Habitação dos perversos. Então, para os gregos, o Tártaro era o lugar onde os piores homens eram mantidos em eterno tormento. Percebeu de onde veio isso? Da mitologia grega. Então, muitos estão sendo enganados, acreditando que existe um céu e inferno. Não existe o céu e inferno. O ser humano, quando morre, ele deixa de existir. Entendeu de onde veio isso? Essa ideia de céu e inferno? De lugar de tormento e lugar de paz para o ser humano depois da morte? Não tem, gente. Ou você vive em paz aqui enquanto está vivo, procura praticar o bem, o bem aqui, né? Amar o seu semelhante, o seu próximo, que aí você estará vivendo ali o reino do eterno neste mundo. Depois que morre, deixa de existir. Entendeu? Essa ideia de céu e inferno, os senhores estão vendo que veio da mitologia grega. Mitologia grega. E contaminou a mente das pessoas por 2000 anos. Até hoje as pessoas acreditam em céu e inferno. Não existe céu e inferno, gente. Não existe Hades. Não existe Seol também, que é a mesma coisa. Tá? Não existe inferno. E o que? Vale de Rinom, Geena, é lixão, é a mesma coisa. Na mitologia grega, o Tártaro era o oposto dos Campos Elíseos. Olha só de onde surgiu a ideia de céu. Campos Elíseos é o céu que você acredita que você vai encontrar seu pai, sua mãe. Não vai encontrar ninguém, gente. Não existe isso. Entendeu? Então vamos voltar aqui, ó. Na mitologia, o que as pessoas dizem que é evangelho que eles acreditam? É mitologia. Na mitologia grega, o Tártaro era o oposto dos Campos Elíseos. O Tártaro seria o quê? O inferno, é que diz aí no meio cristão, né? E seria o Tártaro seria o oposto de Campos Elíseos. Quer dizer, o Campos Elíseos seria o quê? O céu, né? Segundo a cultura grega, as pessoas bondosas iam para o quê? Repousavam após a morte, onde? No Campo Elíseos, que seria o céu que você acredita, é a mesma coisa. Campos Elíseos seria o quê? O céu que muita gente acredita que existe o céu, onde ele vai encontrar o quê? Abraão e Moisés não existem mais, deixaram de existir. Ah, vou encontrar meu pai e minha mãe, vai encontrar a ex-esposa também? Não pode, né? E a esposa junto também, nesse dito céu aí, né? Ah, não, mas uma vai para o inferno e outra vai para o céu. Uma vai para o Campos Elíseos, e a outra vai para o Tártaro, elas vão ficar separadas. É isso que você acredita? Então, pois é, se você acredita assim, você está contaminado pela mitologia grega, correto? Então, gente, céu também não existe. Nós estamos dizendo que Seol não existe, Hades não existe, né? Inferno não existe, e Geena é Vale de Rinom, Geena é lixão. E nós estamos dizendo também aqui, afirmando aos senhores, que céu também não existe, gente. Então, talvez alguns vão perguntar assim, Messias, se céu não existe, para onde eu vou depois que eu morrer? Eu lamento dizer que todos nós vamos para a sepultura. E como lemos no início do tema, a memória do homem, ela vai para o esquecimento, meu querido. Onde não há nenhuma recompensa. Os senhores lembram que pedi para que os senhores fixassem aquela leitura? Né? Então, eu fiz lembrar que eu iria ler lá e vou ler no final. Os senhores lembram que eu pedi para fixar aquela leitura de Eclesiastes 9:4-6? Ora, para aquele que está entre os vivos, há esperança. Porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa. Você está esperando ir para o céu? Não terão recompensa. Está percebendo aí? Mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já perecem. E já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Eclesiastes 9:4-6, acabamos de ler, fazer a leitura desse texto. Agora vamos recomendar a todos os senhores aqui, tá? Nós não estamos aqui para assustar ninguém, mas nós vamos recomendar a todos os senhores. Recomendar a você, né, que talvez esteja aí na ilusão de que existe um céu e um inferno. Fique tranquilo, tá bom?
Fique tranquilo que ninguém estará existente depois da morte para ficar num tormento sem fim. Então pode ficar tranquilinho, tranquilinho aí. E nós estamos agora agradecendo a participação de todos, tá bom? Que estiveram conosco até este momento. Nós nos veremos no próximo tema, que será domingo, 19 horas. Um grande abraço para todos os senhores. Tchau!